dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Eita glória! De repente vem do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Aleluia, Deus! Meus irmãos, Jesus, quando pisou na terra, Ele veio com a finalidade de nos redimir do pecado, Verdade. pagar a nossa dívida e dar a nós a oportunidade de viver um novo relacionamento com Deus. Só que Cristo, a sua missão foi além disso. além de pagar a nossa dívida e restabelecer a nossa relação, Ele também nos deu o poder de dar continuidade ao Evangelho. Dar continuidade à igreja. Quando eu me deparei com o tema, eu me fiz a pergunta: por que ser cheio do Espírito Santo, pastor Edinho? Para que o Senhor Ele nos encheu? E olhamos para a palavra de Deus no Novo Testamento, nós percebemos que 4 livros vão contar a mesma história. Os evangelhos de Marcos, Mateus, Lucas e João vão contar a mesma história do mesmo texto. E certa vez eu ouvi um grande pregador falar sobre isso, e eu aprendi que ele contou a respeito sobre isso. Ele disse: é como se cada um estivesse vendo Jesus de um ângulo diferente, como se um estivesse à direita, o outro à esquerda, um à retaguarda e o outro à sua frente. E quando você junta os 4, você tem a plenitude de Cristo na palavra. Isso acontece para que toda a sua fé ela seja autenticada. Amém. Na palavra de Deus. Amém. É para que não reste dúvidas de quem é que nós estamos falando nessa noite. É para que não tenha uma sombra de variação em: será que é este Jesus mesmo? Será que é este Deus mesmo? Não. Quando você crê, a certeza ela vem no seu coração por inteiro, não há sombra de dúvidas ou variações. E o livro de Atos dos Apóstolos ele vai nos mostrar exatamente isso, o início desta igreja, o início do Evangelho na terra após a ascensão de Cristo aos céus. Perceba que Jesus ele vai subir aos céus e vai dizer: olha, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos. Ele estava dizendo: olha, vocês terão que dar continuidade a algo que eu comecei, mas isso só será possível mediante aquilo que irá descer para capacitar vocês, para encher vocês, para dar habilidade a vocês, para que vocês possam prosseguir, continuar. E aí nós vamos ver, meus irmãos, que na história que está narrada no livro de Atos, o Espírito Santo vai trazer esta continuidade. Amém. Versículo 8 do capítulo 1, Jesus vai fazer a promessa, quando ele diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Amém, Jesus. Ser-me-eis testemunha. Ele está dizendo aqui: olha, tem algo aí que está vindo, mas está vindo com um propósito. Que propósito é esse? Testemunha. Que propósito é esse? Ter capacidade. Que propósito é esse? Ter estrutura para realizar. Ele está dizendo: olha, vocês vão dar continuidade àquilo que eu iniciei, mas não vai ser de qualquer forma. Vai ser com suporte. Aleluia. Vai ser com estrutura. Aleluia. Vai ser com revestimento. Aleluia. Glória a Deus.
É impossível, irmãos, lermos o capítulo 2 de Atos e não pensarmos nesse avivamento. E isto não acontece por acaso. Em Atos 2 fica evidenciado que o avivamento é o início de tudo. Tudo começa mediante a este revestimento. Sem o revestimento nós não conseguimos continuar, nós não conseguimos dar continuidade, nós não conseguimos prosseguir. Verdade. O revestimento é o que é responsável por nos fazer estar reunidos aqui nessa noite, louvando e adorando ao Senhor, simplesmente porque algo nos alcançou, É verdade. e nos sustentou até chegarmos aqui. É verdade. Aleluia. 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 Só que no texto que lemos essa noite vai ficar evidenciado o porquê. Meu pastor Edinho, o que acontece no revestimento? Por quê? Vai acontecer o revestimento porque primeiro houve alguém que pisou na terra, e esse alguém, pastor Ricardo, pisou na terra como alguém que veio apresentar Deus aos homens, manifestando a palavra através dos seus atos, das suas atitudes. Verdade, Deus. Este alguém vai estar descrito em João, quando ele pensa assim: olha, no princípio este alguém era o verbo era Deus, estava com Deus, o verbo se fez carne. Aleluia. E habitou entre nós. Deixa eu dizer, verbo é a palavra em ação. Eu vou falar, Jesus quando desceu, ele vai dizendo: olha, é hora de você compreender que o que vocês estão vendo agora é a manifestação da palavra. Aí o escritor depois vai dizer: porque esta palavra ela é viva e eficaz. Eficaz é o quê? Eficaz é aquilo que te faz alcançar o resultado pretendido. Eu vou dizer, uma vez que a palavra disse, você alcança. Uma vez que a palavra promete, você recebe. Uma vez que a palavra fala, ela se cumpre. Aleluia, Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia, aleluia. Pastor Judício, nós só vivemos Atos 2 porque a palavra se manifestou. É por isso que o texto começa dizendo assim: olha, e cumprindo-se, está dizendo, e executando-se, pastor Elimona, cumprindo-se, que é o mesmo que executado. É. Que aconteceu o quê? O que a palavra disse que aconteceria. Verdade. Quando eu olho para esse texto, irmãos, eu começo a compreender e a entender que é impossível se viver um avivamento genuíno e verdadeiro sem manifestação da palavra. É, meu Deus. Sem Aleluia. palavra pode ter até movimento, Eita, Jesus. mas movimento sem palavra não prospera, não muda. É verdade.
movimentar, eu vou falar. Enquanto a palavra começa a entrar em ação, aquilo que não tinha vida, vai ganhar vida. Porque a palavra, porque a restauração do Deus nesse lugar. Aleluia, Deus. Eu creio assim. Aleluia. Oh, aleluia. O Aleluia. problema não é o movimento. O problema é a origem. Por quê? Porque eu estava meditando ali, pastor, e eu pensava em dizer, meu Deus, mas está vivendo um tempo de que está surgindo tanto movimento, tanto rebuliço. É verdade, Mas Jesus. quando você procura mudança, você não encontra. É, desse A jeito. postura permanece a mesma. Meu Deus, Não abrem mão misericórdia mais de de nós. nada, misturam tudo. E dizem que estão cheios de evangelho. Pode estar cheio de outra coisa, mas o evangelho é difícil. Por quê? Meu Deus. Porque o evangelho que enche ainda é o mesmo que transforma. É. Se não mudar, não é evangelho. Jesus, eu creio assim. Você quer ver o negócio? Capítulo 18 do livro de 1 Reis, versículo 20 em diante. Elias vai desafiar os profetas de Baal, os profetas Jeremias. Chame Baal aí. Monte o altar de vocês. Quem responder com fogo vai ser Deus. Comecem vocês primeiros, aí eles começam. E eles clamam, Baal não responde. Só que é interessante que Baal não era Deus, mas enganava um povo. Sabe por quê? Porque o texto diz, a história diz, os historiadores vão dizer que durante o ritual, alguém colocava fogo estranho no altar. Eita, Jesus. E enquanto eles iam adorando a Baal, e os tambores iam batendo, e eles iam dançando, alguém chegava embaixo do altar e soprava o fogo. Meu Deus. E o fogo se inflamava. E aí eles diziam, Baal mandou fogo. O problema não é ter fogo não, irmãos. É, Deus. O problema é de onde está vindo o fogo. É, meu Deus, é verdade. O problema não é o movimento pentecostal. Aleluia. O problema é a origem. Oh, Deus. Olha se tem palavra. Olha de onde está vindo. Olha qual é a fonte. Aí eles falavam. Baal não respondia. Por isso que ele vai dizer assim, agora é minha vez. Aí ele escola, pega água. Derrama sobre o altar. Pega de novo. Joga no altar. Eita, Jesus. Traz água mais uma vez. Derrama sobre o altar. Aí vão dizer, a água era oferta. Por quê? Porque era o mais valioso naquele tempo, verdade. Altar você traz o que é valioso. Não é aquilo que você não quer. É verdade. É aquilo que você quer ofertar, honrar. Só que tem outro negócio aqui. Elias vai jogar água para dizer assim, se Baal engana o povo, o meu Deus é genuíno. Meu Deus. Se Baal não tem fogo, mas tem fogo estranho, o meu fogo é genuíno, ele desce do céu. O texto vai dizer que ele vai dizer, Senhor, mostra que tu és Deus de Israel. Aleluia. O fogo desce, consome a oferta, e a água que estava sobre o altar. Aleluia. O fogo veio do céu para a terra. Era Deus dizendo assim, olha aí, o fogo genuíno não é o que é soprado de baixo para cima, não é o fogo estranho, mas o fogo genuíno é aquele que eu enviarei lá em Atos 2, vem do céu, como vento e impetuoso, encheu a casa, e uma repartida essa luz de fogo, as pessoas começam a pregar, o evangelho começa a crescer, porque veio de Deus, porque veio de Deus, porque veio de Deus para a tua vida. Eu creio, Deus. Aleluia. 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 Oh, Espírito da verdade. Aleluia. Aleluia. Os Hebreus vai dizer sobre isso. Capítulo 10, versículo 19. Tendo, pois, ousadia para entrar nos santos dos santos. Ele está falando sobre disposição para estar na presença. Aleluia. Uma vez que você foi cheio, esteja disposto agora a manter a chama acesa. Eu vou falar mais claro para você entender. O fogo desceu, mas é você que mantém aceso. Aleluia. É você que coloca a lenha no altar, Aleluia. para que ela não venha se apagar. Por quê? Porque da onde ele veio da fonte genuína e verdadeira. E
mas enchei-vos. Oh, aleluia. Aleluia. Enchei-vos do Espírito, meu Deus. Aleluia. Aí quando eu li isso, eu fiquei pensando no pastor Cláudio, enchei-vos do Espírito. Só que o pastor Ricardo, ele compara com o vinho. Por quê? Porque o vinho é só bom se eu tiver disposição. Aí ele fala, não vos embriagueis com o vinho, mas enchei-vos Do Espírito. Você não Meu entendeu? Eu vou Deus. falar mais claro. Está dizendo assim, ó. Aleluia. A mesma disposição que muitos têm para beber vinho, a igreja tem que ter para ser cheio do Espírito, meu Deus. Para ser cheio de Deus, para ser cheio da graça, cheio da unção, encheios nessa noite. Aleluia. 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 Oh, aleluia. O capítulo 1 de Atos é a esfera da promessa. O capítulo 12 é o cumprimento da promessa. Aleluia. E o capítulo 13 é a continuidade. Pedro e João estavam indo à hora do templo. Estavam indo ao templo à hora da oração. Olha a lenha montada. Atos 2 já tinha acontecido, pastor Edinho. Mas eles estão indo ao templo à hora da oração. Está falando de quem? Continuidade. Aleluia. E eu não busco só até receber. Eu continuo buscando até receber. Meu Deus. Osés capítulo 6, versículo 3. Me perdoe, irmãos. Osés 6, 3. Aleluia. Oh, glória a Deus. Depois eu vou lembrar para os irmãos. Me perdoe. Faltou agora o versículo. Aleluia. Aleluia. Mas fala a respeito de você buscar a Deus Meu Deus. continuamente. Aleluia. Me ajuda. Só que Atos 3 fala sobre essa continuidade. Eita, Jesus. Que continuidade é essa? Pedro e João já tinham recebido. Aleluia. E eles estavam indo à hora da oração. Quer dizer que eles receberam e continuaram buscando. Continuaram orando. Eita, Jesus. Continuaram indo atrás. E aí o que acontece? A porta do templo chamado Formosa tem um homem coxo de nascença. E ele estava ali fazendo o quê? Mendigando. Esmolando. Meu Deus. E isso é um contraste. Por quê? Porque ele está à porta de um templo que é formoso. A porta daquele templo era de bronze. Quando o sol batia, refletia sobre a porta. Daí o nome da porta do templo Formosa, porque era muito bonito. Então, olha o contraste. Na porta desse templo formoso tem alguém que está mendigando, pedindo esmolas. E aí Pedro e João vai passando. E aí eles vão. E aí ele vai pedir. E aí Pedro vai dizer: olha para nós. Eu não tenho prata e nem tenho ouro. Mas o que eu tenho te dou. Oh, aleluia. Em nome de Jesus Cristo Nazaré. Eita, Jesus. Levanta aí. Oh, Deus. Eu quero abrir um parênteses aqui. Pedro e João vai dizer assim: olha, eu não tenho prata e nem tenho ouro. Mas o que ele tem vai mudar a vida daquele homem. Meu Deus. Eu vou falar, Jesus. Desse jeito, Tem Deus. gente que está achando que o que recebeu é para trocar por prata e por ouro. Eita, Vou Deus. falar. Fazendo o Evangelho de Deus comércio, usando para benefício próprio. Eu vou dizer. Desse jeito, Deus. Ele Misericórdia de não tem nós. prata nem tem ouro, mas o que ele tem das mãos é o que vai mudar a sua vida. Aleluia. A prata não pode fazer. O ouro não pode fazer. Mas o que Deus quer vai ser. Jesus. Meu Deus. Aleluia. Oh, Espírito da verdade. É Aleluia. a continuidade do Evangelho. Capítulo 3, a igreja começa a crescer, já são mais de 1.000 membros. E o povo daquele revestimento que se encheram de Deus, começam agora a perceber que aquilo que foi trazido a eles não era algo que poderia parar ali, mas tinha que continuar. É verdade, Jesus. Aí nós vamos para o capítulo 7, nós vamos ver um homem chamado Estevão. Versículos 54 e 55 vai dizer que as pessoas estavam possessas, rangiam os dentes, com raiva para tirar a vida de Estevão. Mas no capítulo, versículo 55 vai dizer assim: mas estando ele cheio do Espírito Santo, Aleluia. fitando os olhos nos
coisa. É verdade, Deus. Me Estevão ajuda. poderia dizer: se eu parar agora, eu salvo minha vida. Se eu parar, eles não me matam. Se eu parar, não me perseguem. Só que Estevão está tão cheio de Deus que quando ele olha e vê a glória, o texto não diz, mas penso eu que ele diz assim: ó, o que é a minha vida perto do que eu estou contemplando, meu Deus? Aleluia. O que é a minha vida Aleluia, perto do Deus. evangelho do Cristo? O que é a minha vida perto do revestimento do Espírito, meus amores? Aleluia. 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 Eu comecei a ministração perguntando: por que fomos cheios do Espírito? Para que nós fomos cheios? É, Jesus. Meu Deus. E vou finalizar dizendo, capítulo 7 do profeta Jeremias, capítulo 20, versículos do 7 ao 9, ele vai dizer: o Senhor me iludiu. Iludido eu fiquei. Aleluia. Não vou falar mais do teu nome. Não me lembrarei mais dele. Eita, Jesus. Mas isso foi no meu coração Aleluia. como fogo ardente, Aleluia. encerrado em meu esforço eu vou falar. Aleluia. Deus encheu a igreja de Lagoa da Paz nessa noite para dizer Aleluia. que até quando não quiser pregar, vai pregar. Aleluia. Até quando não quiser adorar, vai adorar. Aleluia. Até quando não quiser prosseguir, vai prosseguir. Por quê? Porque você vai continuar. Você vai prosseguir. Você vai prevalecer. Vai continuar. Vai continuar. Vai prosseguir porque Deus te encheu para isso. Oh, Espírito de Deus, eu creio. Aleluia. Fica de pé, eu tô chegando. Oh, aleluia. 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 Jeremias está dizendo que Aleluia. Jeremias está dizendo que Deus foi mais forte que ele. Aleluia. Ele foi convencido, mas ele não queria. Aleluia. O Senhor me chamou para fazer algo que eu não queria fazer. Aleluia! E ainda por cima me deixou nessa situação. Aleluia. Capítulo 1, versículo 5, Jeremias diz assim, ó: eu sou uma criança. Aí Deus vai dizer: Jeremias, eu já te dei as nações por profeta. Oh, eu creio, Jesus. Aleluia. Aleluia. A resposta para o capítulo 20 Aleluia. está no capítulo 1. Aleluia. No capítulo 20 ele está dizendo: eu não prego mais, não falo mais o teu nome. É desse jeito, Jesus. Só que a palavra vai arder no coração. É verdade, Deus. E ele vai sentir que ele não pode parar. Por quê? É, aleluia. Pastor Edinho, sabe por que ele não para? Porque no versículo 5 do capítulo 1, Aleluia. Deus diz assim, pastor Ricardo: eu já te dei, meu Deus. Amém? Ninguém dá aquilo que não é seu. Ninguém dá aquilo que não lhe pertence. Vou falar mais claro para você entender. Deus está dizendo nessa noite: na guarda a base é minha. E eu já dei as nações do profeta. Na guarda a base me pertence. E eu já estabeleci vocês nesse lugar como profeta. Vocês são porta de Deus nesse lugar. É verdade. São a voz deste tempo. É vocês que Deus vai levantar para transformar a vida do seu profeta. Ai, aleluia. Vai continuar, porque Deus da continuidade está aqui nessa noite. Eu creio.
Porque tem revestimento da tua Ei, aleluia, eu creio e recebo, Deus. Aleluia, aleluia. Oh, sim, Espírito Santo. Ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, aleluia. Que desce como fogo. Oh, Espírito Santo, vem. Vem como em nós. O Pentecoste é hoje. Oh, É vem. a noite da E continuidade. de novo. Você está cheio de Deus para continuar Espírito, a missão estabelecida. Tem crente que chegou aqui dizendo: que desce como ai, meu Deus, eu vou parar, vou assistir, mas o Espírito Santo vem, meu amigo. vai encerrar os céus e você vai conseguir, você vai permanecer nessa hora. Oh, adorarei, adorarei. Oh, aleluia. É verdade, Deus. Eu adorarei, adorarei ao Deus da minha vida. O Espírito de Deus está nesse lugar. Sem nenhum Deus está mesmo. ainda opera nessa hora. Espírito, Espírito, que desce, oh, aleluia, 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 vem como em nós, oh, vem, e enche o teu povo, meu Deus, Espírito, Espírito, Depois dessa noite, que desce. você vai cheio a isso. Fez para permanecer nesse chamado. Oh, Espírito Santo de Deus. E foi tão importante que ele disse assim: eu irei, mas eu não vou deixar vocês só. Sabe por quê? Ele sabia, Lucas, que eu e você ia precisar. Que na tua base ia precisar.